Queijas e queijos! Saudações, amigos do Cheeseheads Brasil! Estamos chegando hoje aí numa gravação um pouquinho extraordinária, né? Algo um pouquinho fora do padrão, com dois caras que chegaram na Cheeseheads Brasil anteontem, para a gente falar sobre um evento que vai acontecer aí nas próximas semanas e que tende a determinar muita coisa no draft da NFL. Eu sou Matheus Pinho, vocês já me conhecem aí das lives de toda terça-feira, também conhecido como Adam Sandler da Cheeseheads Brasil, para quem não conhece, ou ainda o PVC da NFL. E estou aqui hoje com o meu grande amigo Bruno Oliveira, o Sancho Pança, basicamente, aí no que se refere a estar em tudo quanto é projeto comigo. Então, Brunão, muito boa tarde, são agora 10 para o meio-dia do sábado, e a gente chega para falar sobre o NFL Combine. Muito boa tarde, muito bom dia ainda, né, Matheus Pinho? Enquanto muita gente está pulando o carnaval nos bloquinhos, eu e você que não somos muito de sair, né, para essas coisas, a gente está analisando o Combine, né? E eu te falo, não existe cronograma melhor para o carnaval do que falar de época de draft, né? E a gente que tem muita propriedade para falar, né? A gente tem o nosso querido CollegeCast, e agora a gente está aqui na Cheeseheads Brasil, né? Sempre um prazer, né? Primeiro conteúdo gravado que eu faço, mas eu já estou fazendo alguns textos aí no tsedsbrasil.com.br. E é isso, vamos que vamos, porque tem muita coisa para analisar hoje e explicar também para a galera que não conhece a época de Combine, que é espetacular. Inclusive um adendo, cheeseheads.com.br. É tão fácil que não tem nem o Brasil, é para poupar as Ah, é? pessoas de digitar uma palavra a mais. Pronto. Então, cara, eu não sabia disso. Eu sempre achei que Hum. era Chess Brasil, mas então tá feita a correção aí. Bom, mas antes de a gente começar a falar dos jogadores que estarão no Combine, a gente chega para falar do que é o Combine, né? Você aí Exato. tá pensando, mas o que raio é esse troço? A gente vai explicar hoje. Basicamente, rapaziada, o Combine é um evento no qual os principais jogadores que estarão no draft da NFL, não adianta você colocar um moleque que é sophomore lá se ele não vai pro draft, né? Esse evento ele é visando o draft. Então, esses rapazes, né, todos eles já se declararam ou estão em processo de se declarar para o evento. Eles são convidados, é a liga que convida, não adianta chegar lá eu, Matheus, e dizer que eu quero fazer o bench press, não é assim que funciona. Eles são convidados pela liga para ir até Indianapolis, no Lucas Oil Stadium, estádio do Indianapolis Colts, para ser avaliados em uma sequência de testes físicos. Esses testes físicos incluem o famigerado tiro de 40 jardas, né? Que é talvez o principal evento, né? O tempo que ele faz ali determina muita coisa, inclusive até qual rodada esse O mais cara pode ser divertido também, escolhido. né? Acho que mais dinâmico, né? Com certeza, é também o evento mais esperado. Mas também tem outros eventos, como por exemplo, a gente já citou aqui o Bench Press, né? Que mede a força do jogador. Tem. Esqueci o nome, mas é aquele que ele pula e tenta bater Broad jump. no. Broad jump. Isso, exato. Pra testar qual é a altura do impulso do cara. Então, enfim, são vários eventos. É quase como se fosse a gincana do Faustão. Exato. E esses jogos determinam aí qual é o potencial do atleta para o potencial atlético, vamos dizer, do jogador para a NFL. Tem uma coisa ali que é importante. O Combine começou lá para 1983, né? A gente gosta de dar o contexto histórico, né? Porque antigamente era muito mais o Pro Day. O Pro Day também é muito importante, para quem não sabe. A gente não vai falar de Pro Day aqui, mas é como se fosse meio que o Combine, assim, só que é extraoficial, né? Tem a sua importância, mas é só com os jogadores da universidade. Então, eu e o Pinho, a gente está em Ohio State. A gente pode ir para o draft, para o Combine, se a gente for convidado pela NFL, mas a gente também pode fazer o nosso Pro Day em Ohio State, para todos os olheiros, às vezes técnicos e tudo mais, fazer as competições. Tanto que o Zach Wilson subiu tanto no draft por conta do Pro Day. Você lembra daquele passe que ele deu contra o movimento do corpo, sei lá, uns 50 jardas, e aí ele foi número 2 do draft. Pode parecer besteira, claro, eu acredito que em campo as coisas se definem mais do que em treinamentos. Eu não acho que um dia de treinamento é a mesma coisa que o Enem. Você pode se preparar o tempo inteiro, ser um grande estudante, na hora você não está bem, não consegue, não quer dizer que você é ruim. E isso acontece muitas vezes. Porém, esse período de off-season é muito importante. Tanto que a gente falou no CollegeCast de Edges, né? Eu falei no caso. O Trayvon Walker, no draft passado, foi o número 1 do draft para Jacksonville por conta da off-season.
Não foi por conta dos jogos. Tanto que se fosse o Aidan Hutchinson seria o primeiro, porque o Thibodeau se machucou. Mas assim, é um contexto que impacta muito nos olheiros. Tanto que o Colin Kaepernick, que fez aquele vídeo, eu não concordo muito, eu entendo, mas não concordo muito. Daquele vídeo de tratando os jogadores sendo medidos no Combine como se fossem escravos na época, né? Eu entendo a mensagem que ele quis passar, eu não concordo muito porque, assim, os jogadores estão lá para tentar ganhar dinheiro para entrar na liga. Eu não acho isso uma comparação muito bem feita. Mas, realmente, você definir o futuro de um atleta só porque ele é 1 centímetro mais alto que o outro, ou ele tem uma envergadura de 2 centímetros a mais que o outro, é um pouco zoado. Porém, é aquilo, né, Pinho? Você não vai draftar um jogador numa primeira rodada se o cara não consegue fazer 20 repetições no bench press e ele é DL, né? Tem que entender os contextos, né? Não estou falando um jogador tá errado, o outro pensamento tá certo, não é assim. Então a gente vai explicar um pouco mais sobre o Combine e, assim, tem que entender os pontos. Quando que um jogador é bom, quando que um jogador é ruim. Você tem que entender contexto de lesões também. O cara pode não desempenhar não pode ter um desempenho tão bom se o cara está sentindo alguma coisa. Então, a gente tem que relevar alguns conceitos. E antes de passar a palavra de novo para você, você falou do desempenho atlético, da potência atlética. O Packers, no caso, é um time que valoriza muito o RAS, né? Que é o somatório atlético ali dos atletas, né? Então, tipo, sempre que o Gutekunst ele pega, se o cara tiver um RAS menor que 8, ele não presta. Então a gente viu o Quay Walker, Eric Stokes, o Jonathan Ford, o Rashid Walker, todos esses jogadores tiveram uma nota boa no 4-yard dash, no trick-on shuttle, no trick-on drill, qualquer bench press, cara, tudo que envolva o Combine tem uma nota, e essa nota é o RAS, eu não sei agora o que em inglês significa, mas é alguma coisa atlética, assim. Se tem nota boa, o Gutekunst, ele drafta. Deixa só eu reiniciar meu Wi-Fi aqui. Tá. Pra mim, eu tô travando demais, cara. Agora parou. É você que edita o vídeo? Não, é o cabezudo. Ah, Abraço pro cabezudo? cabezudo, vai ter um Grande trabalho abraço. desgraçado. Bom, Ele vai. 3, 2, 1. Bora. O RAS é o Relative Athletic Score, né? É exatamente isso que você falou. A pontuação que o atleta tem diante aí do desempenho que ele teve, né, nos diferentes segmentos do Combine. Antes de mais nada, a gente sempre tem que pontuar que o Combine, na maioria das vezes, é o primeiro contato que as franquias vão ter com os jogadores, Sim. né? Então, por exemplo, muitos general managers e coaches, eles vão até o evento e conversam com atletas. Tem até, por exemplo, aquela cena clássica no filme Draft Day, estrelado pelo Kevin Costner e o saudoso Chadwick Boseman, que o personagem do Chadwick Boseman, o Von T. Mac, liga pro personagem do Kevin Costner, né, o Sonny Weaver Jr., general manager dos Browns, e o Sonny Weaver pergunta, tá, mas como é que você conseguiu esse número? E aí o Von T. Mac responde, você me deu, no Combine. Isso acontece muito, os jogadores que estão ali no Combine e que enchem os olhos de potenciais caras que irão lhes recrutar, eles também têm esse contato. O cara chegar e dizer, pô, moleque, gostei muito de você, tô pensando em te escolher, acho que você vai ser uma baita adição pro meu time. Isso acontece também, né? Tanto que, Pinho, na hora que eles vão ser escolhidos, na maioria das vezes, lá no Green Room, eles recebem uma ligação. Porque eles trocam números no Combine. Exatamente, exatamente. Inclusive, a maioria dos jogadores, mesmo os que não estão na Green Room, os que estão em casa, também recebem essa ligação. Especialmente os jogadores das É, duas primeiras rodadas. exato, é isso que eu ia falar, né? Não é todo jogador que recebe ligação. Mas aquilo, é importante frisar, né? O Combine não é só medidas. O Combine não é só desempenho. O Combine também
podemos dizer, é um desempenho racional, assim, como o jogador lida com a pressão das perguntas, como que ele tem esse problema, se tem problema emocional ou não. Então, e às vezes os caras falam assim, qual que foi a sua entrevista com o New York Giants? Ah, o cara me perguntou que tipo de banana que eu gosto de comer. E assim, é pergunta aleatória. Às vezes, a gente não consegue entender o sentido, né? Se a gente não sabe como que formula as perguntas. Mas assim, para eles alguma importância, é óbvio. Nenhuma pergunta, eles não vão gastar tempo fazendo coisa idiota para fazer brincadeira. Algum contexto tem. Só não dá para saber, às vezes é um código, às vezes, sei lá, é um desempenho psicológico ali que eles fazem. Claro, nem Para sempre é efeito de correto. comparação, Bruno, para efeito de comparação, por exemplo, todo mundo que tem um emprego teve que passar por uma avaliação psicológica antes de trabalhar. E a Uhum. maioria das empresas do Brasil utiliza como avaliação psicológica fazer risquinho numa folha. Cara, qualquer pessoa que já tenha feito isso, inclusive eu, vai se Eu perguntar o fiz. que raio tem a ver fazer risquinho numa folha. Mas, Fiz. mas pela forma que você faz esses risquinhos na folha, pela forma como você separa diferentes cores, pela forma que você desenha uma casa e uma árvore, os caras sabem se você é impulsivo, se você tem tendência a se irritar, se você é um cara mais zen. Se, cara, eles conseguem ler todo o seu psicológico e na maioria das vezes dá certo, com base em como você escreve risquinho numa folha. É Eu esqueci o nome do completamente teste, mas bizarro. é muito chato É, aquele teste. é um negócio meio mágico, assim, de certa forma, mas é mais ou menos o que É. acontece nas entrevistas dos jogadores. Inclusive, se vocês forem ver, também voltando aqui pro mundo da ficção, que eu sempre gosto de linkar isso para ficar mais fácil do pessoal entender, ainda no Draft Day, tem aquela cena que o prospecto número 1, que era o quarterback lá de Wisconsin, que agora me fugiu o nome, Também não lembro. eles perguntam para ele o que aconteceu na festa de aniversário dele de 21 anos. E isso foi um fator preponderante para ele não ser escolhido na primeira escolha geral. Por que os colegas de time não estavam na festa de aniversário? Então isso acontece também. Os caras cavam a fundo para saber por que o jogador teve determinada ação, ou por que ele não teve outra, ou por que algo aconteceu com ele. E também perguntam o que significa vencer para ele, né? E ele falou, significa tudo. E o Sonny Weaver Jr. fala, mas e aí? Né? Tipo, todo mundo fala que vencer é tudo, mas o que você está disposto a vencer? Eu vou fazer uma comparação aqui, que eu vi agora o Bullies of Baltimore, do documentário da ESPN, muito bom documentário, por sinal. E o Ray Lewis, né, que é uma personalidade à parte, né? Mas no contexto de futebol americano, foi muito legal o contexto que ele deu para a caminhada do título de Baltimore. Porque ele falou que antes de todo jogo ele assistiu o filme do Gladiador, inclusive eu tenho que assistir, e ele falava que ele se espelhava no personagem principal do filme. Porque assim, cara, ele tava. Eu não sei o contexto do filme, já vou adiantar. Mas ele é um gladiador e ele vai ter que lutar. Então isso eu acho meio óbvio. Então, ele tem que vencer a qualquer custo, senão ele morre, literalmente, viver ou morrer. Então, ele não acha que ganhar é tudo. Ganhar é viver, é sobreviver. Então, a partir do momento que você tem uma mentalidade de vitória a tal ponto, você consegue definir que jogador é mais preparado para sua equipe ou não. Claro que isso nem sempre é um fator. Por exemplo, o Quay Walker ano passado, porque para mim foi uma grande escolha depois que a gente viu ele jogar, né? Na época não foi tão bom, mas ele jogando foi bom. Porém, ele tem uns problemas emocionais, isso é óbvio. Ele foi expulso 2 vezes na temporada, né? Então, isso é uma coisa que provavelmente ele não apresentou na entrevista do Combine e que o Packers com certeza vai estar mais esperto para esse ano, né? Por mais que seja um bom jogador, ele ainda tem problemas emocionais também pela idade, mas é um ponto a se considerar. Exatamente. Bom, vamos começar agora a falar sobre quais são aí os eventos do Combine, né, e o que eles significam, como a gente já falou. A gente começa com o tiro de 40 jardas. Inclusive, na edição, se o Matheus Cabezudo conseguir colocar aí, né, uma foto do que é o tiro de 40 jardas, ou vai ser bem legal. E o tiro de 40 jardas, basicamente, o nome já entrega tudo. Você posiciona o jogador, ele corre 40 jardas, você cronometra o tempo. Geralmente, o jogador ele vai ficar entre 4 e 5 segundos. Só Depende que da posição, né? mas o normal é 4, 5 segundos. Só que qual é que é a grande questão aqui? Entre 4 e 5 segundos, pra gente que é leigo, não significa nada a diferença. Né? É a diferença de você levantar teu dedo. Mas no mundo do futebol americano, no mundo da velocidade, isso tem uma diferença enorme.
Por exemplo, um jogador que faz 4,8 e pesa na faixa de 150 quilos, é um tempo horroroso. Mas se esse mesmo jogador tiver 4,4, já é um tempo bem ok. Se ele tiver, por exemplo, 4,2, já é um tempo quase espetacular. Então, Sim. o que interessa não é o número dos segundos, é o número dos centésimos e milésimos. E é isso que faz a grande diferença na hora de avaliar se esse cara É, foi bem ou foi mal no desafio. para quem acompanha a Fórmula 1, sabe que um segundo faz uma diferença muito grande. É a abertura de uma asa móvel. É um tempo muito precioso. Você tem que estar abaixo de um segundo. Agora, depende muito da posição. Se você é um wide receiver e você corre 4,5 para cima, é um tempo pavoroso. Né? Porque e running back também, você é mais magro, subtende, né? Você é mais ágil, você é mais veloz, então você tem que correr mais, óbvio. Você não quer, por exemplo, o Marcus Valdes-Scantling, quando estava no Packers, ele era muito mais rápido que o Davante Adams. Porém, o Davante Adams está longe de ser lento. Né? Tem essas variações, um wide receiver que é mais speedster, né? Um cara que corre mais, e um outro que é mais de rotas. Mas isso fica aqui, ó. O Davante Adams se corre 4,4, o Scantling corre 4,28. Então é uma variação de 0,12, que na vida real não parece nada, mas no combine é muito próximo. Por exemplo, o John Ross, que é o wide receiver, não sei se vocês lembram, que era do Cincinnati Bengals, ele correu 4,22. Ele ainda é o tempo mais rápido da história. Ele subiu no draft assim, ó. O draft stock dele foi. O pessoal ficou inacreditado. E o que acontece? Teve um jogador nesse combine que teve 4,19, mas foi o tempo não oficial e depois ele subiu. Eu não lembro quem era. Mas todo mundo ficou hypado, porque tipo, nunca ninguém correu menos que 4,20 na história, segue sem correr. Mas tem uma importância muito grande. Você pode sair da sétima escolha, da sétima rodada de draft para a terceira em questão de 0,2 segundos. Então isso varia. Por exemplo, o Tom Brady correu 5,12, por isso que ele foi essa escolha 199 também. Tem muito peso. Parece que não, Não, mas e o tem Tom muito peso. Brady, a gente tem que considerar que o Tom Brady, ele. Cara, não é como se tivessem chutado uma pedra e tá parecido aquele cara. Porque aquele cara tinha sido campeão nacional do college com a Michigan Wolverines. Inclusive, foi o último título que a Michigan Wolverines ganhou, em 1999. Então, claro, o Tom Brady ele foi uma escolha tão baixa, não é porque ele era um cara horrível. Ele tinha colocado no banco um jogador, agora me fugiu o nome lá, que era um moleque que tinha saído do high school lá de Michigan, que era considerado o melhor jogador da década no high school do estado. E o Tom Brady colocou ele no banco e foi campeão Sim. nacional. Então, o que prejudicou muito o Tom Brady na escolha foi exatamente o tempo terrível que ele fez no 40-yard dash e também as propriedades atléticas dele. Ele ser um cara raquítico, né? Todo mundo olhava e não dava nada, atleticismo Desengonçado. passava longe daquele corpinho, desengonçado, realmente. Então, o 40-yard dash, ou tiro de 40 jardas aportuguesando, ele tem esse poder de te jogar 2 rodadas para cima ou te transformar em Mr. Irrelevant, como foi. E ser o diferencial. Então, por exemplo, se você está numa dúvida, Quentin Johnston nesse draft ou Jordan Edson, você vai ver pelo combine. Se você tem dois jogadores que você considera que tem aquela margem de erro, um é 9, outro é 8,8, um é 9, outro é 9,2, você vai tirar a diferença no combine. Quem for mais atlético, você vai escolher provavelmente. E aquilo, nem sempre ser mais rápido é melhor. No sentido assim, mais rápido ser mais atlético. Por exemplo, se você tem um DL, um DT, para falar, para ser mais preciso, você tem um Jordan Davis, por exemplo, ano passado. E fala outro DT aí. O Larry Jalen Carter. Ogunjobi. Ah, Jalen Carter, pode ser. Se você vê que o Jalen Carter é muito mais leve, tá errado. Porque você precisa de um DT para ser pesado. Como é que você vai querer colocar um cara com o físico do Will Anderson Jr., por exemplo, para bater de frente com um center da liga ou um guard pesadaço? Quinton Spain do Buffalo Bills, ele é gigante para guard. Como é que você quer com um moleque que já tem o peso da idade ali, que já é bem mais abaixo, e ainda o peso em quilos ser muito abaixo, falta força, falta a imposição. Então, às vezes, nem sempre você ser mais atlético, ser mais ágil assim, significa que você é melhor que, por exemplo, o Jalen Carter, que é um armário, né? Se você pegar um guarda-roupa, ele é menor que o Jalen Carter. não, exatamente. Você vai colocar, por exemplo, um cara de 300 libras para lutar contra o Travis Kelce, vai dar jogo. Se eu colocar um Vai. cara de 200 libras contra o
Peraí, não era o Travis, era o George Jason. Kittle? Não, o Jason Kelsey. O Jason Kelce? É, Cabeçudo, corta. Não, exatamente. Se você pegar um cara de 300 libras pra disputar contra o Jason Kelsey uma abertura de gap, vai dar jogo. Agora, se você colocar um cara de 200 libras contra o Jason Kelsey vai comer ele sem nenhuma dificuldade. O Jason Kelsey vai tratorar o cara, vai fazer que nem o seu Barriga quando caiu em cima do seu Madruga e transformou o seu Madruga numa folha de papel. exatamente. E isso é um ponto que a gente passa do 40-yard dash, né? Só para fechar isso daí, é o que eu falo, varia de posição para posição. Você não vai ver um quarterback do nível do Stetson Bennett, por exemplo, que eu acho que pode se assemelhar um pouco ao Tom Brady, campeão nacional, bicampeão nacional no caso. Não é muito cotado, é cotado para ser quinta, sexta rodada. Eu não tô falando que os dois são iguais, mas assim, o físico nenhum dos dois é muito invejável, então dá para se assemelhar um pouquinho. Você não vai ver o Stetson Bennett correr 4.3, desculpa. Se ele correr 4.6 é muito. Agora, se você pega o Anthony Richardson, por exemplo, ele vai correr bem menos. Né? O Justin Fields correu 4.4, foi absurdo o que ele correu. Né? Com Não, o Michael Anthony Vick, Richardson, se o Anthony Richardson correr acima de 4.5 já é vergonhoso. é vergonhoso, cara, porque você tem que entender, o quarterback é móvel. Você não vai ver o Justin Fields correr o mesmo que o Aaron Rodgers na época. Você não vai ver o Justin Fields correr a mesma coisa que o Brock Purdy, por exemplo, que são classes iguais. Tem a diferença, cada jogador é único. Então vai dar cada equipe valorizar. O Jacksonville Jaguars, por exemplo, preferiu, todo mundo ia escolher o Trevor Lawrence, mas ele preferiu pegar um quarterback que sabia lançar e era móvel, mas não muito. Agora, o Chicago Bears decidiu subir para pegar o Justin Fields, que era móvel, não quis pegar o Mac Jones, por exemplo, que ele é completamente nulo no jogo corrido, praticamente. Inclusive, um abraço para o Nadir, né, nas transmissões do College Football Brasil, que falava que era o Mac Jones brasileiro. Mas assim, o Mac Jones fumava Nadir, charuto. torcedor do Packers e membro da Cheeseheads Brasil. Perfeito, grande abraço para o Nadir, que provavelmente vai estar vendo esse vídeo. Mas assim, o Mac Jones, ele fumava charuto depois dos jogos de Alabama. Um físico que eu sempre quis ter um físico de jogador de NFL. Eu tinha, Mac Jones estava lá. E agora que ele está um pouco mais fininho assim, mas mesmo assim, ele não corre. Então é isso, cara. Posição varia o tempo de forward dash 4.8 para um wide receiver é horrível. Para um, sei lá, para um DL pesadaço, tipo um Jordan Davis assim, é um tempo bom. Então isso varia muito. Falando agora do bench press, a gente não vai falar de todos os drills, nem sempre todos são importantes, mas os principais, por exemplo, o bench press, supino, tranquilo. Tranquilo para eles, né? 102 quilos, né? Eu sempre vou destacar, né? 102 quilos no supino, somado, claro. Eu não sei se conta com a barra, eu acho que não. Acho que é só o peso mesmo. Ah, boa pergunta, cara. Muito me incomoda pessoas que falam que a barra não pesa. Joga na cabeça da pessoa pra ver se não pesa. Sempre tem um peso, sempre tem que considerar. Então, mas eu acho que não considera a barra do supino, se não considerar uns 110, 115 quilos por aí. Por que é muito importante? Porque é o que eu falei, depende muito da forma como, da posição. Um wide receiver não vai ter tanta necessidade de 25 repetições no supino, mas um DL precisa, né? A gente estava até falando fora do ar aqui, o Don Terry Poe, que foi o jogador mais pesado do mundo a dar um passe para touchdown, fez 44 repetições. O outro camarada ali que nunca jogou um snap na liga fez 51, eu esqueci o nome dele agora. Enfim, depende, sempre a posição vai ser DL e geralmente OL também, né? São posições que precisam de força bruta, tanto que você vê nos treinos, assim, você tem que ficar empurrando o tempo todo, é uma força física que você tem que ter, então o bench press é muito importante, né, Pinho? Não, exatamente. Pra quem não lembra, o Don Charpo, o touchdown que ele fez foi aquele no jogo do dia de Natal contra o Denver Broncos, que ele fez um passe estilo arremesso de basquete, né? É Que ele pegou a só bola e fez isso aqui, e aí o recebedor fez o catch e correu pra casa. foi o Kareem Hunt, se eu não me engano, que Aí recebeu o você já touchdown. tá abusando da minha memória. Eu acho que foi o Kareem Hunt. Mas, enfim, exatamente. O supino a gente já entra numa questão mais de academia, né? Quem é ratinho de academia vai entender muito bem do que a gente tá falando. Não é o meu caso, com esse corpinho extremamente esbelto. Meu também não. Mas, enfim, é exatamente isso. O bench press ele serve pra medir a força física do cara mesmo. Você largar ele na trincheira, como é que ele vai se superar? Se você precisar desse cara, você precisa lá de um safety que vá pro tackle. Como é que ele vai no bench press? Ah, ele tem força, ele não tem força. Você precisa de um running back que corra no meio do gap. Vamos pegar aqui o exemplo próprio Packers, A.J. Dillon. Como é que é a força física desse cara?
O bench press serve para isso, medir força física. Se eu precisar que esse cara seja um trator, ele vai ser um trator ou não vai? É isso. Tanto que, né, se você comparar, o Aaron Jones é metade do tamanho do A.J. Dillon, do Derrick Henry. Cara, se você pegar, é a mesma posição. Por isso que cada um é usado em um contexto do jogo. O Aaron Jones, não é que você nunca vai ver, mas dificilmente você vai ver na linha de uma jarda quando você tem o A.J. Dillon no banco. O A.J. Dillon, o quadril do A.J. Dillon é maior que a minha cabeça. Então você vai colocar ele para empurrar a bola para dentro da endzone. Dificilmente ele vai ser tacleado na linha de uma jarda. O Aaron Jones não. O Aaron Jones é um pouco... Eu acho que ele é um pouco mais baixo até, mas é certeza que ele é um pouco mais magro, ele é um pouco mais franzino. Então ele tem a chance de ser tacleado pelos DLs. Agora, o A.J. Dillon não. O A.J. Dillon já tem um quadril que dá muito mais... não sei como que fala em física, não sei se é inércia, torque, sei lá, do giro do quadril. Dificilmente você vai conseguir empurrar o A.J. Dillon para o chão, justamente pela força física, tanto nos quadris, que é muito importante, tanto nos braços, pelo tamanho do A.J. Dillon, que ele é gigante. Perfeito. Bom, vamos agora para os nomes completamente malucos, mas a gente vai tentar explicar para vocês o que é. Primeiro a gente fala aqui do desafio de correr entre os cones, que é o Kant Shuttle, né? O Three Kant Shuttle. O nome já entrega, né? São 3 cones, você tem que correr no meio e sua agilidade vai te dizer, ou vai dizer aos coaches, aos general managers, no que você se encaixa. Por exemplo, isso é muito importante para um wide receiver, porque o wide receiver, a maior parte das rotas, elas não são retas. Tirando, por exemplo, a four verticals. A four verticals vai todo mundo correndo para frente, seja o que Deus quiser. Mas você pega, por exemplo, uma rota curl, você corre um pouco e volta, né? Você pega uma rota post, você vai correr em diagonal. Você pega aí uma rota comeback, o próprio nome já diz, comeback, você vai e volta também. Então, Slant, você tem mudança de direção, out, sim, tem número. exatamente. A maior parte das rotas, tirando a rota gol, que é aquela que o cara só sai correndo em linha reta, as outras todas elas têm algum tipo de movimento. E o Three Cone Shuttle, ele serve para isso, para medir a agilidade que o jogador tem quando ele precisa fazer uma mudança de direção. A mudança de direção é tudo, não é só para wide receiver. Running back, mesmo para receber passe, o running back angle, você faz assim, depois volta. Obviamente, você tem que correr no meio dos buracos da linha ofensiva. Defensor, cara, quer ver, por exemplo, o Micah Parsons, o quanto que ele muda dentro o Nick Bosa, quanto que os caras se movimentam. O próprio Rashan Gary também é muito bom para fazer essas mudanças de direção, você tem que agir rápido. Então, se você não consegue fazer isso, você tem um problema, porque é um jogo mais engessado. Se você é um DL e você é facilmente bloqueado pelo cara da linha ofensiva e você não consegue desviar, não consegue fazer a mudança de direção, você fica encaixotado pela marcação e o seu jogo é anulado. Então, você precisa ter essa mudança de direção para ter um sucesso na liga. E os próprios quarterbacks cada vez mais estão precisando disso, para escapar de sec, para escapar da pressão. Se você tem essa noção de pocket e fazer Era o mudança Rodgers. de direção, O famoso forrozinho do Rodgers é exatamente o que a gente está falando do Trick and Shuttle. Ele vai para um lado, vai para outro, vai para um lado, vai para outro, vai para um lado, vai para outro. Ele touchdown contra o Giants lá no Lambeau Field, foi divisional, se não me engano, que teve a Hail Mary no fim do primeiro tempo. Teve um das jogadas, foi o forrozinho do Rodgers. Não, também o jogo contra o Milagre de Detroit. Também, que ele teve que escapar da pressão. Claro, não era uma pressão com todos os homens, né? A secundária estava recuada na endzone por razões óbvias. Mas ele teve ali pelo menos uns 3 ou 4 caras que foram pra cima dele. Tanto é que a narração do Everaldo Marques é: Rodgers, escapa, sai do pocket. Vai mandar bola. Então, tipo, ele precisou fazer isso. Ele precisou sair do pocket, sair da zona de conforto, né? Precisou desviar do cara que tava vindo para perseguir para poder lançar a bola na endzone e o Richard Rodgers fazer o milagre. Cada vez é mais difícil você ver quarterback que não faz isso. O próprio Tom Brady, antes de aposentar, ele tinha os momentos dele de escapar, não tanto com as pernas, mas mais com o ombro. Se você percebe, o Brady sempre fazia as jogadinhas de ombro para tentar escapar do puxão dos jogadores de linha defensiva. E isso que ele é um dos piores quarterbacks se movimentando. Por isso, o grande sucesso do Brady, além dele ser um gênio, é porque ele sempre teve uma linha ofensiva muito boa. Tanto em New England quanto em Tampa. Por quê? É óbvio, o cara ele não tem uma mobilidade, ele precisa ser protegido. Isso não é demérito nenhum. O Drew Brees era assim também, o Philip Rivers era assim também. O próprio Rodgers, em alguns momentos da carreira, principalmente mais no final, precisava de uma proteção maior.
Então isso não é demérito, é versatilidade. Às vezes o Justin Fields, por exemplo, dentro do pocket ele é mais inseguro, o Brady longe disso. Então varia de cada jogador. Mas assim, você ter uma mudança de direção é muito impactada pelo Tyquan Drew. Exato. Bom, dando segmento, a gente também tem aí para falar sobre o vertical jump, que o próprio nome também já explica, né? Jump, para quem não sabe em inglês, é pulo, né? Salto, e E vertical é vertical é vertical. vertical. Então não É, tem nem muito pulo mistério, vertical. você pula para cima. Ele serve para testar o impulso do jogador, né? A altura que ele consegue chegar, por exemplo, num salto. E ele é muito importante, por exemplo, para defensive back, né? Na hora de fazer a interceptação, porque ele precisa pular para agarrar a bola. E por E o wide exatamente o receiver. mesmo motivo para wide receivers também. Além de também ser muito importante, por exemplo, para jogadores de linha defensiva, Então, na hora de bloquear tentar passes. desviar o passe, exatamente. E claro, para special teamer, para tentar bloquear um Então, punch, ou um kickoff, um field goal, um extra point, alguma coisa desse tipo. é. E é muito importante porque, por exemplo, eu tenho 1,90 de altura, meu impulso é horrível. Eu não consigo chegar a 2 metros de altura no pulo. Agora, se você pega o jogador mais baixo, por exemplo, o Pinho tem o que de altura? Eu não tenho nem 1,70. Tá, mas o Pinho, às vezes, o Pinho consegue pular mais alto que eu. Depende muito do impulso. Por exemplo, tem um vídeo lá que tá circulando desde ontem do DK Metcalf, que pra mim é com certeza falso. Ele pulou uns 6 metros de altura, o maluco pode parecer um canguru pra pegar aquela bola. Mas assim, ele realmente pula alto, mas não, eu acho que não aquele Ô, nível, né? Tem Bruno, tu viu o vídeo do intimidade. Lil Chenol na Kansas City World Champion Parade? Não. O Lil Chenol, ex-linebacker da Wisconsin Badgers, draftado como rookie esse ano, foi campeão, inclusive jogando como titular no Super Bowl, ele tava no chão, tá? Ele tava na rua, do lado dos torcedores, e ele queria voltar pro ônibus que tava levando os jogadores do Chiefs. Ele pulou pra dentro do ônibus. E detalhe, era aqueles ônibus que os jogadores estavam lá em cima, tipo o ônibus de Tem. Londres. É. Mano, o cara do chão pulou pra cima do ônibus. Vocês não têm noção. Caramba, vocês não sabiam, tem que ver esse vídeo depois, né? Cara, mas assim, é muito importante. Porque, claro, você não vai pedir para um quarterback pular, não tem sentido nenhum. Em que situação do jogo que ele vai pular? Nenhuma. No máximo, a bola ser rebatida, ele tem que pegar a bola para evitar uma interceptação fumble, no máximo. O running back já não é um pouquinho importante, mas não tanto. Agora, wide receiver, defensive back, linebacker, defensor em geral, precisa ter esse pulo para conseguir agarrar a bola, né? Você não quer uma Hail Mary, uma situação desesperada, um cara como eu que não consegue pular 10 centímetros acima do chão. Então é muito importante isso. E eu realmente admiro quem consegue pular mais do que. Tem cara que pula 1 metro de altura. O cara tem 1,70 ele pula 2,80, sei lá. Então, ganha muitos pontos com isso. É um drill importante, subestimado, na minha opinião. Pouca gente dá atenção, mas é um drill importante. Perfeito. Qual é que era o outro que a gente tinha separado? Era. Tem um que eu gosto bastante, né? É, também, pouca gente fala, mas é muito importante para wide receiver e tight end. É aquele que o cara tá na lateral, ele pega o passe, vira de costas, pega o outro, sai correndo no meio campo, recebendo e faz a corrida. É muito importante isso. Eu gosto bastante, por sinal. Porque você vê a rapidez do raciocínio, né? A segurança nas mãos e também a corrida. Porque o cara, ele cruza o campo, é uma crossing route. E ele vai recebendo passes da esquerda à direita, da esquerda à direita, e depois ele sai correndo pela lateral, como se fosse uma rota wheel de running back. Então eu acho esse drill muito importante, pouca gente fala, mas sempre que tem um drop é um contexto que às vezes o cara não consegue nem raciocinar, porque é tão rápido, o cara recebe tantos passes em menos de 10 segundos, que um drop às vezes passa batido, mas pontos negativos pro estoque do cara. Não, e tem jogador que toma bolada na cabeça, né? Que é sempre muito Foi. engraçado. Eu, Quem que eu foi? sempre torço, eu sempre torço para eles tomar na cabeça a Esse foi o bolada A.J. pra gente Brown. poder dar risada. Esse foi o A.J. Brown, cara, foi muito engraçado. Ele tomou uma porrada na cabeça. Ah, tem um Meu, broad jump também. isso, broad jump, vamos lá. 3, 2, 1. E para fechar esse nosso programa de hoje, a gente também vai falar um pouquinho sobre o broad jump. O broad jump, mais uma vez, jump é salto. E nesse caso, a diferença é que ao invés de você saltar para cima, ele já é um salto mais em corrida, né? Para testar ali, por exemplo, o quanto o jogador ele consegue. Não, é parado, salta parado. Ah, é aquele da mãozinha? Não, é aquele que você tá parado e você pula que nem um sapo. Então, tipo assim, você tá parado aqui, tá o negócio aqui, aí você tem que pular.
Não é correndo. Eu achei que fosse tipo aquele do salto com obstáculo. Não, tem um O do cara Stefan Diggs que vinha. ele pula, aí você tem que se equilibrar, e aí o cara vê a medição do seu pé parou. Isso eu não conhecia. Bom, vamos lá então. E o último que a gente tem pra comentar hoje é o Broad Jump. Mais uma vez, né? Jump é salto. Só que a diferença é que dessa vez, ao invés do cara saltar pra cima, ele salta sobre um obstáculo, né? E ele é Errou usado. errou de novo, não tem obstáculo não, pô. É assim, ó. O cara, ele salta pra frente. Então, assim, ele tá parado. Então, ao invés de ele saltar pra cima, ele salta Ah, naquela tá, tá, areinha. tá, 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 Entendeu? tá. Me lembrei agora. Tá, tô ligado o que que é. Cara, eu tô com a cabeça. Tem um que os caras saltam tipo um cavalete, tá ligado? Aquilo é meio Olimpíada, né? Tipo, o cara sai correndo, ele pula na areia e tem onde é o Não, corpo dele sim, pra... mas eles fazem isso também pra testar, tipo, por exemplo, que nem o Jake Ferguson esse ano, ele pulou por cima do defensor. Isso também tem no. Esse eu já não, confesso que eu já não vi, mas esse do o Broad Jump em específico, que eu me lembre, Pois é, eu, eu eu tava, vi, eu tava, eu tava não confundindo tem, por não isso. tem. Eu lembro que tem um pra testar, tipo, a agilidade do jogador pra pular por cima do outro. Que nem o Jake Ferguson fez, aquela vez que teve um jogador do Steelers que deu uma pisada no capacete do outro lá também, que foi pular e o cara não baixou. Foi no Aqui, ó. jogo contra o Browns. Não, eu sei qual que tu tá falando, que é o hurdle, né? Que você pula sobre o defensor. Mas É. aqui em específico, é só isso daqui, ó. O cara tá parado aqui e ele pula. Entendeu? Tá. Esse eu não lembrava. Esse eu não lembrava. Esse é o Broad Jump. E eu não sabia que o Byron Jones tinha um recorde mundial. Tá, pode fazer de novo. Pior que eu realmente não lembrava desse aí. Bom, vamos lá então de novo. E o último que a gente separou para falar hoje é o Broad Jump. Que jump é salto, né? Mas ao invés de você saltar para cima, ele é usado para medir aí o quanto o jogador ele consegue chegar num salto parado. Basicamente, o jogador ele imita um sapo e se mede aí a distância, a agilidade, onde que ele conseguiu parar com os pés, né, Bruno? No caso, você tá parado. Mas isso se aplica pra quando você tá correndo. Então, tipo assim, pra corrida você pula mais longe do que quando você tá parado. Isso é meio óbvio, né? Que o corpo em movimento tende a continuar em movimento. Então, se você tá correndo, você pula, você chega muito mais longe do que quando você tá parado. Mas assim, é importante para você saber o quanto o cara consegue pular. Se o cara não consegue pular muito, dificilmente, às vezes, um passe um pouco mais longe, ele vai conseguir se esticar para agarrar. Então, isso é muito importante para cornerback. É meio que o pulo do o vertical jump. Só que a diferença é que não tem muito para linebacker e DL. É mais para defensive back, né, cornerback, safety, nickel e dime e para wide receiver, tight end ali, e um pouquinho running back. Então, quando você vê um cara dando um salto extremamente para frente, né, um salto totalmente plástico, e ele consegue agarrar a bola, pode ter certeza que foi por conta do broad jump, que não parece ser muito importante, mas é importante. Inclusive, a gente acabou de ver aqui no Fora do Ar que o Byron Jones, o cornerback, que hoje está no Miami Dolphins, né? Ele tem o recorde mundial, ele era do Cowboys, ele está no Dolphins. Ele tem um recorde mundial. E o Stefan Diggs também deu um salto sensacional no combine dele. É um, é um, é um, um exercício importante. Mas para mim, os dois mais importantes são supino e 4-yard dash. Para quem tá pensando, poxa, mas o que que é o jogador saltar é, na horizontal? Vocês lembram quando o Tom Brady foi interceptado no Super Bowl 49? Ele foi tentar dar o tackle no defensive back do Atlanta Falcons e Foi ele um deu um 51. pulo completamente desengonçado e o cara passou reto e fez a pick six? É isso. É esse Exato. tipo de salto. É um salto, por exemplo, que o Davante Adams sempre fez muito bem, né, quando jogava nos Packers, para buscar a bola no fundo da end zone, se Exato. esticando. Tem até aquele touchdown contra o Kansas City Chiefs, que o Rodgers achou uma janela completamente O Jamal minúscula Williams. pro Jamal Jamal Williams. Williams. Exato, exato. Que ele também foi buscar no cantinho da endzone, só colocando os pezinhos dentro e buscando lá fora. É isso. Esse é para isso que serve o broad jump. Dá para testar se o jogador consegue fazer esse tipo de ação. Exato. Um jogador que também sabe fazer isso, uma maestria. Um dos jogadores que eu mais gosto de todos os anos que eu assisto a NFL é o Tyler Lockett. Ele é um cara que consegue pegar passes assim absurdos, né? Teve um, no caso não foi um broad jump, mas teve um lá que o Russell Wilson, quando o Seattle usava aquela jersey toda verde limão, assim, vagalume, O e ele Vaga consegue Lumenfield. vagalume field exatamente, e ele consegue um passe pro Tyler Lockett lá no biquinho da endzone, ele pegou meio que um Michael Jackson ali no
foi absurdo. Não foi broad jump, porém, o broad jump ele também te auxilia a saber onde você está em campo. Então, um outro cara que faz muito bem é o Amari Cooper. Sempre está no cantinho da endzone com os pés bem plantados, né? O Julio Jones também fazia isso, e ele consegue evitar que ele receba a bola fora do campo. O broad jump também te ajuda no equilíbrio quando você pula, você tem que estar parado. Então, ele te ajuda no equilíbrio do corpo, para você saber também onde você está em campo, tanto que acho que a principal recepção da história do Packers, analisando a posição dentro de campo, foi o do Jared Cook, né, contra o Dallas Cowboys, que ele conseguiu ficar bem no cantinho do campo, mas com os dois pés dentro, e aí o Mason Crosby fez o field goal no jogo mais emocionante que eu vi do Packers de todos os tempos. 34-31, se não me falha a memória, o placar daquele jogo. Bom, acho que era isso, né? A gente já falou aí do que é o evento e também dos principais exercícios. Vamos agora dar uma passada nos principais jogadores que estarão participando do Combine esse ano. Posição por posição, então, para deixar tudo bem especificadinho. Como quarterbacks, além aí dos dois principais dessa classe, CJ Stroud e o Bryce Young, a gente ainda vai ter as presenças ilustres de caras como o Stetson Bennett, que eu até acho que não vai conseguir ser draftado, mas enfim, ele vai estar lá. A gente ainda vai ter também a presença de jogadores. Ele tá abrindo o site. O Stetson Bennett é um caso à parte porque ele é mais velho que muitos quarterbacks da liga, atualmente. Então, por exemplo, ele é mais velho que o Lamar Jackson. O Lamar Jackson foi MVP em 2019? A gente tem 2023. 2023. Então, idade pesa também. A gente não falou isso, mas idade pesa também. Tem o Will Levis também, né, Pinho? O Anthony Richardson. O site da ESPN tá querendo abrir. Mas de cabeça assim, tem o Tanner McKee. De quarterback, assim, os principais. É que quarterback é uma classe tão pequena. Geralmente são 15, 16 no máximo. Então, praticamente todos os quarterbacks vão pro Combine. Peraí, agora vai. Como quarterbacks, então, além aí dos dois... Caramba, por que voltou pra 2022, Jesus? Quero saber 2022. O que eu quero saber da nota dos caras do ano passado? Quem que foi melhor aí? Kyle Hamilton. Cara, Peraí. Coitado do cabezudo. tem que cortar agora vai. Bom, os quarterbacks aí, além, como a gente já citou, dos dois principais da classe, Jay Stroud e o Bryce Young, ainda tem o Will Levis de Tennessee, tem o Randall Hooker. Errou. Tem o Will Levis de Kentucky, o Randall Hooker de Tennessee, o Tanner McKee de Stafford, o Anthony Richardson da Florida, o bicampeão Stetson Bennett com a Georgia, e outros jogadores que podem aparecer em picks mais baixos, como por exemplo o Malik Cunningham, o próprio Max Duggan, que teve uma temporada fantástica, o Jack Hayner, que no ano passado foi muito importante na campanha de Fresno State, que inclusive venceu o UCLA lá no Rose Bowl. Foi o MVP do Senior Bowl também, né? Também. Falando em UCLA, o próprio Dorian Thompson-Robinson. Enfim, tem alguns jogadores bem interessantes aí. E outros, como por exemplo o Jaren Hall e o Aidan O'Connell, que só vão para cumprir tabela e tentar ser draftado. Como running backs, a gente destaca o Israel Abanikanda, do time da Pitt Panthers. Tem ainda o Tank Biggs Big de Auburn. Tem o Zach Carbonet de UCLA. Travis Dye de USC. Jameer Gibbs do Alabama, Eric Gray de Oklahoma, que inclusive a gente teve a oportunidade de fazer juntos, acho que 2 ou 3 jogos desse cara, e ele realmente é espetacular. Só teve aquela interceptação ali maluca contra... Mas aí Lembra? também... Não lembro contra quem foi Texas. Foi contra Texas, foi no jogo do 49-0. Isso. Tem também o Ivan Hu, Mohamed Ibrahim, que pra mim é um dos meus favoritos dessa classe. Enfim, tem outros jogadores aí. Tem um que você não falou, Pinho, eu gostaria de fazer um parênteses. E é claro, o grande nome dessa classe, que é o Bijan Robinson. Exato, mas eu queria fazer um parênteses, você não falou aí, o Devon Achane, de Texas A&M, além dele ser um bom jogador, um bom retornador, ele disse que quer correr na casa dos 4,20 esse draft. Como a gente falou, 4,20 é um tempo muito rápido, o mais rápido da história, o John Ross, é 4,22. Mas por que eu tô falando isso? Porque no tiro de 100 jardas, o mais rápido da história de um jogador da NFL foi 9,96. Eu não vou saber agora falar quem foi. Mas o Devon Achane, ele correu 10,05, 0,09 a mais do que esse recorde. Então ele é um cara que
com certeza vai ter o estoque subindo por conta do 4 Dash. Detalhe, o recorde mundial de 100 metros rasos é 9,58, que é da lenda Usain Bolt. Usain Bolt, com certeza. E só para fechar o time de running backs, a gente ainda tem como destaques o Sean Tucker, o principal nome de Syracuse, e Dennis Vaughan, que ajudou muito Kansas State nessa temporada a chegar onde chegou. E ainda tem o Kendra Miller, que foi muito importante lá em TCU. Wide receivers, rapidamente, a gente tem o Jordan Addison, a gente tem o Keishon Boutte, a gente tem ainda também outros jogadores importantes, como o Zay Flowers, que a gente elogiou muito no nosso mock draft aqui na cheeseheads.com.br. Tem ainda o Quentin Johnston de TCU. Temos ainda também o Marvin Mims Jr. de Oklahoma. Jackson Smith-Njigba de Ohio State. Vários outros jogadores que podem pintar na NFL. Os Packers que precisam de wide receiver podem ficar muito ligados nisso aí. Além... O Jalen Hyatt de Tennessee, né? Que com certeza vai correr bastante no 4 Dash. Também. No mock. E os principais tight ends, antes da gente fechar, tem ainda também o Peyton Durham, o Sam Laporta, o Will Mallory, o próprio Michael Mayer, Luke Musgrave, tem o Dalton Kincaid. O Dalton Kincaid, exato, que foi avaliado pelo nosso time aí nessa semana, então dá para ficar de olho aí nesses jogadores. A lista completa com todos os jogadores que estarão no Combine você encontra no NFL.com, tá? E vale muito a pena ficar de olho aí para saber não só quais jogadores vão se destacar nesse evento, mas também o que o Packers pode fazer, já que, como a gente citou anteriormente, o Gutenkust adora usar o RAS que os caras conseguem no Combine para draftar. Brunão, exatamente. A gente vai ficando por aqui, então. Esse programa era para ter sido de 20 minutos, a gente já está a 40 gravando. Mas é isso. Muito obrigado pela participação e até a próxima. Lembrando, acompanhe toda a cobertura do draft lá na cheeseheads.com.br, tem análise dos jogadores em texto. Em outros canais aí vai ter também, nós como parte do CollegeCast, vamos avaliar também os jogadores em áudio, em vídeo. Tem muito conteúdo até a data do draft, pensando no que os Packers podem fazer aí em abril. Inclusive, vou fazer um jabá aqui, Pinho, aproveitar a deixa. No cheeseheads.com.br, eu fiz um texto muito interessante ali de quando o Packers draftou um futuro serial killer. Né? Você até fez um reels aí para nossa conta aqui, lá do CollegeCast, lá no Fórmula da Net. Você não pode falar, né? Pode? Sei lá, se não puder, depois ele corta. Tá, eu vou fazer de novo, aí se o Cabezudo quiser colocar, não tem problema. Então, Pinho, eu vou fazer um jabá aqui, inclusive noticeheads.com.br essa semana ainda, não sei se vai sair antes ou depois da postagem do vídeo, eu fiz um texto, CSI Green Bay, gostei do título que eu coloquei, de quando o Packers draftou um futuro serial killer, que poderia ter descoberto isso na entrevista do Combine, só que na época não tinha o Combine, obviamente, foi em 74, que o cara já tinha problemas com a polícia e tal, então quem se interessou aí pela história pode verificar lá no noticeheads.com.br. Mas assim, o Combine é um evento à parte, né? Ainda tem os Pro Days também, que são muito importantes. Mas é um caminho muito importante para o draft e para o futuro de um jogador. Isso com certeza muda a história da liga, né? Um jogador que poderia ser draftado para um outro time, numa escolha pior, vai ser draftado numa escolha maior. Então isso com certeza muda a história da liga. Então é bacana ver a história sendo escrita diante dos nossos olhos. Dito isso, a gente vai ficando por aqui, convidando novamente. Terça-feira tem a live do Cheeseheads Brasil, né? Cheesecast Live, estarei nessa. Tem também muito conteúdo no site para vocês acompanharem. E, claro, sem falar do Cheesecast lá nos principais agregadores, Spotify, Deezer, Google Podcasts e afins. Então tem muito conteúdo sobre a franquia da Titletown aqui com a gente. Fechado? Então estejam conosco e até a próxima. Valeu! Valeu!